Olá, estudante, seja bem-vindo ao Prevup Solidário. Sou José Tatiano da Silva, professor de Química, formado em Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Nessa aula, tendo o componente curricular Química e com o tema a Química do Carbono. Falar na Química do Carbono, é imprescindível ressaltar a localização desse elemento na tabela periódica. O carbono ele está localizado na família, ou grupo, melhor dizendo, 4A, que é uma parte intermediária da tabela, e localizado no segundo período. O período ele pode ser expresso, pode ser designado como sendo a linha da tabela periódica. Essa imagem mostra sua localização na tabela periódica. E, como já falei, o carbono fica, portanto, no meio caminho entre os metais e os não metais, ou seja, os elementos que estão localizados na parte do nosso lado esquerdo, da nossa visão, são os metais, e do lado direito, os não metais. E o átomo de carbono, ele está localizado nessa parte intermediária, mas ele é classificado como sendo um não metal. Lembrando que os metais, eles são eletropositivos e os não metais são classificados como eletronegativo. Isso com exceção dos gases nobres, porque os gases nobres ele tem um comportamento específico, inerte, ele não acontece reações químicas com outros átomos. Falar das principais características do átomo de carbono, o símbolo do carbono é representado pela letra C, então geralmente o símbolo, quando tem uma letra, sempre vai ser maiúsculo, mas quando tem mais de uma letra, a primeira letra, ela é necessário, por via de regra, ser maiúsculo. Classificação é um não metal. O número atômico dele é 6. Isso cabe destacar que a organização da tabela periódica está em ordem crescente de número atômico, grupo, período, bloco. Então, o grupo é 14, o 4A, o período é o período 2, linha 2, e o bloco se refere à região, à parte do lado direito da tabela periódica. Aqueles elementos já estão localizados no grupo P. A configuração eletrônica, isso referente à última camada, que é a camada de valência do carbono, ou seja, o átomo de carbono ele apresenta apenas duas camadas, camada K e a camada L. No caso, a camada L é a última camada, então é a camada de valência, onde se tem 4 elétrons nessa última camada. A massa atômica, ou unidade de massa atômica, 12. Em relação ao carbono, quando ele está em sua forma diamante, ele é incolor, e quando está na forma grafite, ele é preto. A eletronegatividade de Pauling, 2,5, ou seja, é uma eletronegatividade intermediária, porque na tabela periódica, a exemplo, os gases nobres têm eletronegatividade 0 e o flúor tem eletronegatividade 4. Isso nos leva a dizer que o átomo de carbono apresenta uma eletronegatividade intermediária. A hibridização. A hibridização, cabendo destacar que a hibridização vem de junção, né, de orbitais. Então, o orbital S se junta com o orbital P, formando a hibridização sp3. Isso mostra que
o átomo de carbono faz 4 ligações. E essa hibridização vai ser sp3 quando o carbono estiver ligando a outros átomos com ligações simples, né? Que é conhecido ligações do tipo sigma. Continuando as características, o ponto de fusão altíssimo, 3.550, isso decorre principalmente ou especialmente pelo fato do carbono ele ter sua forma, uma das formas alotrópicas ser o grafite. A forma como esse grafite está organizado, empacotado os átomos, faz com que ele tenha um alto ponto de fusão e também alto ponto de ebulição. É uma exceção dos não metais apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição tão alto. Em relação ao raio atômico, é calculado em 70 picômetros e o raio covalente é 77 picômetros, bem próximo. Lembrando aí que a definição de raio atômico está relacionada com a distância internuclear entre dois átomos, que no caso raio atômico não deve estar ligados quimicamente, mas no raio covalente pode ser uma molécula diatômica e, consequentemente, esses dois átomos na molécula diatômica estão ligados quimicamente. Os estados de oxidação. O estado de oxidação é 4, né? A estrutura, como ele se organiza, é em forma de um hexágono, muito parecido com a estrutura de um benzeno ou de um ciclohexano. O estado da matéria, sabemos que é sólido, ele se encontra no estado sólido, na temperatura ambiente, e em outras temperaturas também. Em relação ao potencial de ionização ou energia de ionização, o primeiro potencial, que é a primeira energia de ionização, é a energia alta, 1086,5 kJ por mol, mas a segunda energia, ou o segundo potencial de ionização, é maior do que o dobro. Isso porque está muito relacionado com a forma que os elétrons estão em relação à distância do núcleo do átomo. No núcleo do átomo existem prótons e nêutrons. Então, o núcleo do átomo é positivo, os elétrons são negativos. Então, quanto mais distante se encontrar os elétrons, menor essa força de atração. Isso faz com que a energia de ionização seja menor. Então, quando os elétrons vão sendo retirados, os elétrons que ficam mais próximos do núcleo do átomo. Então, essa força de atração é maior, cabendo energia de ionização alta para remover esses elétrons. Bem, esse composto aí, que é o etano, percebe-se que o carbono só faz ligações simples, mas ele faz 4 ligações. Nesse próximo caso, temos o eteno, temos a presença de uma ligação dupla, é um alceno no caso, mas o carbono continua tendo suas 4 ligações. Nesse caso, temos o epino, o carbono continua tendo 4 ligações, mas cabendo destacar aí uma dupla ligação entre carbonos. Temos outro alcano ramificado, destacando novamente as 4 ligações do carbono. Aqui temos uma estrutura bem maior do que as demais, um polímero, polietileno, que são estruturas enormes. Cabendo destacar que o carbono faz 4 ligações. A química orgânica. Falar também de carbono é destacar a química orgânica. E a química orgânica, desde muitos
anos atrás, teve essa definição aí por Kekulé, 1858, a química orgânica, que é o ramo da química que estuda os compostos de carbono, e essa é uma definição válida até hoje, bem aceita até os dias de hoje. Temos nessa imagem uma forma alotrópica do carbono, que é o grafite. Nessa outra aqui temos o diamante, que vai diferenciar uma forma alotrópica da outra é como esses átomos estão organizados em sua estrutura. Aqui temos o fullereno. Esse aqui é o grafeno, a forma de hexágono. Esse aqui são os nanotubos de carbono. E podem existir outras formas alotrópicas do carbono, mas as principais são essas. Vou falar um pouco sobre hibridação, geometria molecular e ângulo de ligação nas estruturas que contêm carbono. Principalmente os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos. Ou melhor dizendo, alquenos, tem a nova nomenclatura, e alquinos. Hibridização sp3 sempre ocorre quando eu tenho um átomo de carbono fazendo 4 ligações simples, ou seja, 4 ligações do tipo sigma. Por exemplo, temos um orbital do tipo S, se juntando com 3 orbitais p, eu vou formar 4 orbitais, então nesse caso eu vou ter a estrutura sp3. Como grande exemplo, cabe destacar o composto metano. Então, metano ele é um grande exemplo de hibridização sp3, geometria tetraédrica e ângulo de ligação de 109,5 graus. Temos a hibridização sp2, nesse caso, uma ligação sigma e uma ligação do tipo π. Temos esses dois tipos de ligação. Eu tenho um orbital do tipo S junto com 2 orbitais do tipo P, eu vou ter 3 orbitais. Consequentemente, a hibridização vai ser sp2. Nesse caso agora, entre carbono, mostra aí a primeira ligação sempre ela vai ser do tipo sigma e a segunda ligação vai ser do tipo π. Isso entre carbono. Uma hibridização do tipo sp, uma junção de 2 orbitais, vamos ter uma ligação do tipo sigma e 2 ligações do tipo π. Lembrando que a primeira ligação sempre é sigma. Então, o orbital S mais um P forma 2 orbitais sp, e nesse etino temos a primeira ligação como sendo uma sigma e as outras duas como sendo do tipo π. Bem, vamos exercitar um pouco esse assunto sobre a química do carbono. Essa questão é do Enem 2018 e ela diz o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Interessante que naquela parte que eu expliquei sobre as formas alotrópicas do carbono, surge essa imagem. Bem, a questão é o seguinte: colocar todas as alternativas. Sua estrutura, conforme a figura, apresenta
como esses átomos de carbono estão ligados um ao outro, está formando que tipo de hibridização? Consequentemente, qual tipo de geometria? SP, SP lembra que vamos ter dois orbitais e percebe claramente que esses átomos de carbono estão formando uma estrutura trigonal. Então, geralmente, quando a estrutura apresenta um arranjo, uma geometria em forma de triângulo, vai ser trigonal, planar, e, consequentemente, vai estar relacionado com três orbitais. Então, se é três orbitais, eu descarto ser SP, e absurdo dizer que é geometria linear. Letra B. SP2 e geometria trigonal planar. Bem interessante porque o SP2 temos uma junção de orbitais, tendo um total de 3 orbitais. Então, essa é a resposta. A geometria vai ser trigonal planar, o arranjo dos átomos de carbono forma um triângulo e 3 orbitais aí pertencentes. Descartando a letra C, como sendo o sp3, seria 4 orbitais para ser hibridização sp3, e descartando também a possibilidade de ser geometria linear. Orbital sp3d seria um exemplo do fósforo, né? O fósforo é capaz de fazer 5 ligações, é uma exceção da regra do octeto, então o átomo de fósforo, sendo um elemento central de um composto, pode ter esse tipo de hibridização. Bem, e a letra E, sp3d2, cabe destacar aí o enxofre, ele pode fazer 6 ligações, também uma exceção da regra do octeto, conforme as estruturas de Lewis, mas para essa questão é alternativa B. Bem, mais uma questão da Coveste, 2011. O ácido acetil salicílico, muito conhecido pelo AS, é um importante analgésico sintético. Vamos ver o que surge aqui. Bem, temos uma estrutura aí do ácido acetil salicílico. Cabe destacar, observando essa estrutura aí, carbono 1, 2, 3 e 4. As alternativas estão relacionadas a esses carbonos. Sobre o ácido e os átomos de carbono assinalados na figura acima, podemos afirmar que o item 00, o carbono tem hibridização, carbono 1 tem hibridização sp3. Então, verificando aqui o carbono 1, é esse aqui. Esse carbono está ligado a um outro carbono e tem 3 hidrogênios que estão implícitos. Então, como vai ter 4 ligações simples, então esse item 00 está verdadeiro. O item 1, a ligação entre o carbono 2 e o oxigênio é do tipo sp2. Então, essa ligação aqui, ó, no carbono 2, esse carbono, com essa ligação do oxigênio, vai formar uma geometria do tipo trigonal, e isso remete a ser hibridização sp2. Está correto também. 3 orbitais. O item 2.2. Existem, ao todo, 4 ligações do tipo π. Vamos contar as 4 ligações. Se tem um anel benzeno, essa estrutura aqui, podemos dizer que já tem 3 ligações do tipo π. Aqui no oxigênio e carbono temos uma função de um ácido,
carboxílico, então temos mais uma, faz 4. E tem outra ligação aqui, dupla, que forma também uma ligação do tipo π. Então, 5 ligações do tipo π, item 22 está errado, é falso. O item 33, o carbono 3, forma ligações com ângulos de 120 graus entre si. Carbono 3, ó, o carbono 3 está aqui, como essa estrutura aqui é a estrutura de um benzeno, eu só tenho aqui um hidrogênio ligado, né? Então, quando eu tenho dupla ligação, conta como sendo apenas um orbital. Então, o carbono está aqui, uma ligação para cima, outra para baixo, ou duas para baixo, uma para cima ou vice-versa. Com mais uma do hidrogênio, vou formar 3 orbitais. Então, o ângulo vai ser de 120 graus para 3 orbitais. Está correto. Item 33 está correto. O item 44, o carbono 4 pertence a um grupamento ácido carboxílico. Aqui, ó, carbono 4, com efeito de fato, esse carbono 4 apresenta uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação a um outro oxigênio, formando o ácido carboxílico. Então, verdadeiro, correto. Finalizamos aqui a nossa aula sobre a química do carbono. Aqui as referências que foram utilizadas. E obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade.